Bom, estou aqui hoje para falar de Jesus, né? Porque eu não me envergonho do Evangelho de Jesus. Então eu queria deixar uma palavra aí que fica em João 3,16, que fala assim: para que todo aquele que crê não perecerá, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não perecerá, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para não que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Né? Muitas pessoas falam assim que eu creio em Deus, eu acredito, mas temos que crer em Deus de uma forma às vezes diferente, sentindo o amor de Deus, né? Sentindo o amor de Deus, o que é? No livro de João, que foi escrito primeiramente pelos gregos, existem duas palavras distintas que significam amor, que é agapão e filho. No original, o agapão significa o amor princípio, o amor que Deus tem para conosco, infinito e puro, né? Agora, o amor filho é um amor de sentimentos que podemos ter pelos nossos pais, pelo nosso marido, pelos nossos filhos. Um exemplo claro, fala quando Jesus pergunta para Pedro, né, se ele o ama. Se Pedro o ama, aí Jesus usa o verbo agapão, querendo saber se Pedro ele é capaz de amá-lo com todo o coração, de forma profunda e incondicional. Mas contudo Pedro responde que o ama, mas com o verbo filho, ou seja, Pedro o amava, mas ele de forma incompleta. Lembra-se quando Pedro negou Jesus, né, antes da cruz? Pedro tinha dito a Jesus que jamais o negaria. Mas na hora H, ele falhou, ele foi falho, né, ele foi carne, né? A Bíblia relata que Pedro chorou depois, amargamente, né, depois que aconteceu isso. Mas no capítulo de João, onde Cristo ele tem essa conversa com Pedro, né, Jesus faz a mesma pergunta 3 vezes. 3 vezes ele faz essa pergunta para Pedro, né? Para que Pedro pudesse refletir na resposta que ele estava dando, né? Que Pedro pudesse entender e reconhecer, né, que não podia ser fiel a Deus sem a ajuda de Cristo, na verdade. Mas algo surpreendente ocorre até na terceira vez que Jesus pergunta a Pedro se você me ama. Isso, eu acho que, se não me engano, está em João 21:17. Jesus agora ele usa uma expressão filho, dando a entender que Jesus aceita o amor de Pedro por ele mesmo, por ele ser limitado, por ele ser homem, né? A coisa da falha humana, né? Tanto assim que na terceira vez que Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu lhe amo. Mas é claro que ele responde da forma fíleo, né? Que é um amor imperfeito, que necessita da graça de Deus para se transformar em ágape. Mas o que Pedro tinha para oferecer a Jesus, tendo fé que ele seria transformado, né, pela graça de Deus? Mas o que é mais maravilhoso é que Jesus aceita esse amor imperfeito que Pedro, né, e às vezes todos nós temos mesmo com ele, né? Mas que isso, Jesus nos convida a sermos seus colaboradores, em servir a humanidade. Ele diz a Pedro assim, ó: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Obviamente Deus quer que todos nós tenhamos um amor ágape em nosso coração. Mas a vida cristã é uma vida de aprendizado. Todos os dias estamos assim, aprendendo, né? Todos os dias estamos ali aprendendo cada palavra de Deus e de uma forma diferente. Obviamente que como eu disse agora, Deus quer o nosso amor ágape. E quando levamos o Evangelho sobre Pedro, muitas vezes, a gente vemos que
Pedro era um homem rude, era grosseiro, sem paciência alguma. Ele partia para bater, né? Ele cortava as orelhas dos servos. Ele era orgulhoso, era rancinza. Mas contudo, se a gente ler o apóstolo, se a gente ler o evangelho de epístolas, né? A gente pode ver que ali Pedro já é outro homem, né? Que ele se converteu de verdade pelo poder do Espírito Santo de Deus. E é um homem que estava cumprindo fielmente o chamado de Cristo, que tinha feito por ele, que era apacentar as minhas ovelhas, né? Mas para apacentar as ovelhas, para cuidar da vida espiritual e das outras pessoas, é necessário paciência, é necessário humildade, né? É necessário consagração, é necessário comunhão diária e ininterrupta com Deus. Ao ler 2 Pedro, a gente vai ver que o Pedro era um homem verdadeiramente convertido nessa época já. Alguém que tinha passado a viver um amor em quantidade muito grande, que era um amor árabe. A gente temos na Bíblia quem foi Pedro e quem ele se tornou com o poder de Deus. Ele é um dos exemplos que eu falo, que está aqui na Bíblia hoje, né, que Deus coloca em sua palavra para que a gente possa nos animar na certeza e que vemos que o que Deus fez por Pedro, Ele também pode fazer por mim e por você. E tem uma canção muito que eu gosto muito, que ela fala disso daí. Ela fala sobre isso aí, né? Uma canção que ela começa assim. Ensina-me a sentir teu coração, Jesus, eu quero ouvir teu respirar, tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer o meu frio coração com teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me, ensina-me a sentir teu coração. Então é isso que Jesus quer. Tchau, tchau. Foi cumprida a meta.